sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos seus vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os trabalhos. Convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Joaquim de Assis Nascimento, para dar entrada ao plenário. Convido também o vice-prefeito Joaquim Carlos Perota. Convido também o senhor Wilson Carpério Júnior, representante do Parque Sul. Eu quero registrar a presença, já em plenário, do senhor Elson Marconi Brandão Carvalho, supervisor da área de produção da CEMIG. Também a presença do senhor Luiz Carlos Salim Nogueira, líder de negócios da Mantiqueira. O senhor Edson Luiz Lima Campos, agente de relacionamento da CEMIG. O senhor José Carlos da Silva, técnico de manutenção do sistema elétrico da CEMIG. O senhor Vanderlei Costa, supervisor de manutenção da CEMIG. O senhor Osmar Vieira de Almeida, técnico de serviço de campo. Queremos também registrar a presença de vários empresários aqui do Parque Sul, o senhor Cláudio Simas, o senhor Sérgio da Invest Park e o pessoal da construtora GPA. E vários cidadãos matienses, os quais de antemão agradecem a presença. Queremos registrar também a presença dos ex-vereadores Onofre Vieira da Cunha, Geraldo Alves Cordeiro, Mário Pereira de Freitas e Gilson Dorico. Registrar também a presença do chefe de gabinete, Sr. Norinho Javier, do secretário de Transporte, secretário de Cultura e Transporte. Essa audiência pública foi deliberada conforme disposto no artigo 228 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Saliento que essa audiência pública terá como matéria exclusiva a discussão, debate de problema relacionado ao serviço prestado pela CEMIG no município de Matias Barbosa, referente às constantes interrupções de energia elétrica. Esclareço aos seus convidados que será concedido o prazo de 10 minutos, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 229 do regimento interno, para fazer exposição sobre o assunto, não podendo, no momento, ser aparteado. Vai ter um momento oportuno, mas nesse momento não poderão. Os cidadãos que fizeram a inscrição previamente poderão fazer uso da palavra por até 5 minutos. Iniciando, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Edson Lima Campos para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor prefeito Joaquim, excelentíssimo senhor vice-prefeito Joaquim e excelentíssimo senhor presidente da Câmara Joaquim. Bom dia, no qual cumprimento aí os demais vereadores e ao público presente. Recebemos o convite desta casa para estarmos aqui hoje prestando esclarecimentos da qualidade do fornecimento da CEMIG no município. Trouxe comigo os colegas, o qual nós estaremos demonstrando como que é o atendimento no município, os investimentos que a CEMIG tem para ser feito no município e as manutenções que a CEMIG tem feito no município. Então, o colega Kelson vai estar explanando para nós
e como o presidente já colocou, depois as pessoas, o público presente poderá estar fazendo aí seus questionamentos e na medida do possível nós vamos estar esclarecendo. Alguma dúvida que porventura nós não conseguimos esclarecer no momento, a gente vai anotar e posteriormente traz a resposta para a casa e para o público presente. Bom dia a todos presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, a presença aqui, em nome do presidente da Câmara, o Joaquim, a todos os presentes aqui, ao público presente. É com satisfação que viemos aqui, uma audiência pública. A CEMIG vem aqui mostrar, aqui, né, apresentar o que a gente está fazendo, vem fazendo, propõe fazer. E também não nos furtamos as nossas responsabilidades, é para isso que estamos aqui. Para escutar, ouvir e analisar cada caso, porventura tenha extrapolado essas condições, diárias e regulamentares de atendimento, e é para isso que estamos aqui, para mostrar a nossa presença, dar a nossa responsabilidade, mostrar que estamos prontos a atender no momento necessário e de dar as nossas explicações satisfatórias, não só nós aqui cuidando da área de operação do sistema elétrico, mas os demais colegas também, pelo tamanho da empresa, possa ser que os assuntos sejam diversos e venham atingir outras áreas também. Okay? Eu gostaria de pedir licença inicialmente para falar um pouquinho sobre o sistema elétrico, sobre quando me foi comunicado mais relacionado à área urbana, de Matias, então eu trouxe mais relacionado a esse atendimento a Matias. Se forem feitas perguntas outras adversas fora da área urbana aqui, eu sabendo, estou aqui à disposição para dar alguma explicação. E inicialmente eu gostaria de explanar como que é feito esse atendimento, para que a gente possa, no todo, estar compreendendo inicialmente o sistema elétrico aqui que atende ao município. Só um minutinho. Bom, agora sim. Bom, o diagrama elétrico, gente, para a gente entender um pouquinho como que se situa desde Juiz de Fora, até o atendimento chegar até Matias. Juiz de Fora é uma região que é atendida em linhas de transmissão de 345 kV e linha de 138 kV. Essa alimentação ela vem de Barbacena e uma linha de 345 mais recente, datada de 2010, final de 2010, que veio dar reforço ao sistema de Juiz de Fora, vindo de Itutinga. Então essas alimentações elas vêm de Barbacena e de Itutinga em 345 e 138 kV. Isso chega no Juiz de Fora 1, uma subestação de alta essa tensão, e isso é distribuído em torno de Juiz de Fora e mais 4 subestações e subestações também ligadas a algumas usinas geradoras da CEMIG. Especificamente de Matias, nós atendemos um interligador que vem atender a subestação que atende aqui a Matias. E esse interligador sai de uma subestação chamada Juiz de Fora 4, que fica no Guaruá, na região do Guaruá e Juiz de Fora. Então a extensão, a distância elétrica dessa subestação até a subestação que atende aqui Matias, que é a subestação de Paciência, nós temos 9,87 km de linha, aproximadamente 10 km aí até atender. Esse nível de extensão aqui é de 22 mil volts. Isso é rebaixado aqui de 138 para 22, e de 22 nós atendemos aqui a subestação da Paciência, que ela se estende mais 2 alimentadores. Então nós temos 10 km para chegar até aqui, com essa linha percorrendo a saída da área urbana de Juiz de Fora, pega a área rural e chega até essa subestação, onde tem a usina da Paciência aqui. Já da usina da Paciência, nós temos 2 alimentadores. Alimentadores são esses circuitos que
vem alimentar as cargas no dia a dia, de média, de baixa tensão, de área urbana. Então nós chamamos de alimentadores, são esses circuitos que alimentam as cargas. Então, da subestação que está próxima aqui, na usina da Paciência, nós temos o alimentador, o HPC Paciência 3, né, com extensão de 3,89 km, desde a subestação até essa, eu estou marcando na área urbana central aqui de Matias, cerca de 4 km, com 10, uns 14 km para chegar aqui nessa área urbana aqui do atendimento. Aí se distribui, depois quando chega na área urbana, esse nós chamamos de tronco. O tronco é protegido por um dispositivo na subestação que enxerga um trecho. Agora, depois dele, nós temos uma série de fusíveis, né, que tornam o circuito de forma seletiva, e são interrupções que ficam localizadas, que não venham atingir o tronco. Né? Nós temos que ramificar, senão qualquer ocorrência no sistema sairia todo mundo. Todo mundo seria desligado no sistema se não fosse feita seletividade, que é essa forma de tirar o que está mais perto do defeito. Né? Então é dessa forma que nós atendemos. Então essa é a situação de atendimento daqui, para que a gente entenda como é que essa energia chega até Matias, né? Como é que é atendido. Aqui dentro do urbano ela é distribuída em 22 mil volts, passa pelos transformadores, e temos na baixa tensão o 220 trifásico, o 127 monofásico. Então essa é a forma de atendimento que nós temos aqui. Sobre o aspecto das principais causas que têm nos afetado e afeta muito o sistema, né, principalmente no período chuvoso, esse ano foi muito significativo as interferências dessas. Uma delas são as tempestades envolvidas com descarga atmosférica de alto valor, né? A gente vem a cada ano sentindo, né, percebendo a ação gradativa em termos de amplitude desses valores de descarga atmosférica, não só em número e em quantidade, mas também nos valores. As descargas elas têm crescido extremamente em níveis de tensão e também em seus valores de corrente. Essa é uma foto do Jornal de Juiz de Fora, onde nós tivemos, né, aqui no dia 26, tivemos uma ocorrência em Juiz de Fora, e o fotógrafo na hora pegou exatamente, que está um pouco escuro aqui, mas foi a descarga que incidiu sobre aquela subestação de Juiz de Fora 4, que eu tinha mostrado anteriormente, de onde que sai a linha que vem atender a Matias aqui. E essa descarga ela acabou de alta intensidade, entrando sobre a nossa subestação, e ela acabou ocasionando a queima de equipamentos e a queima-perda de equipamentos de remotas, e nós tivemos que fazer uma transferência, né, de toda essa carga, remanejamento para parte da outra área sã da subestação, e remanejamento dentro da área urbana para outras subestações. Então foi uma incidência muito significativa, né? Foram 97 mil clientes, né, atingidos com essa descarga atmosférica aí. E aí advém disso também, né, as tempestades com os vendavais aí em cima, com a incidência forte de água. Mas só dando um foco em descarga atmosférica, o Brasil está na classificação do mundo como um dos primeiros países, né, em número e incidência de descarga atmosférica no mundo, né? E nós, dentro do Brasil, estamos caracterizados nas piores áreas de incidência de descarga atmosférica. Nós somos um país que já é classificado como um dos maiores incidências, e nós estamos exatamente na região dentro desse país com uma das maiores índices de descarga atmosférica por metro quadrado por ano. Então vale aqui o alerta, aproveitando a oportunidade, não é só com relação à questão do fornecimento de energia elétrica, das interrupções, mas com relação à segurança, à vida, né, para todos que estejam aqui, que possam repassar isso no seu dia a dia, seja em casa, seja onde estiver, né, procurem se abrigar e saiam dessas exposições, que são descargas hoje registradas com mais de 150 mil volts, mais de 100 mil amperes, uma descarga atmosférica. Isso pode trazer dano muito grande, né? Então vale mesmo se afastar dessa condição, condição de risco. Outra causa que tem afetado muito também o nosso sistema é o aumento crescente do plantio de eucalipto, sabe? É algo que tem causado muito transtorno e interrupções de energia, devido ao afastamento regulamentar que se tinha anteriormente, se tem até hoje, que estava relacionado com as arborizações de natureza
que não eram dessa característica do eucalipto. Então eram condições diferentes de arborização, árvores nativas, que não tinham essa interferência tão forte, que mesmo tendo aqui os 7,5 metros para cada lado, que são os 15 metros, né, que a gente sempre teve de passar, de limpeza de faixa, que a gente fala aí, acontece que esses eucaliptos, eles crescem numa velocidade muito grande e eles têm uma baixa resistência a ventos. Então eles chegam rapidamente a 10 metros, 20 metros, até 30 metros de altura, rapidamente. E quando o vento pega nesse corredor aqui, esses eucaliptos, nós estamos tendo outras fotos aí, a gente pode passar até mais para frente. Mesmo você tendo a faixa, o vento derruba e esse eucalipto cai sobre o trecho, né? Aqui foram 2 casos que nós tivemos interrupção de energia por ação de árvores aqui e eucalipto. E esse é um problema sério, sabendo do ponto de vista do produtor rural a necessidade de ter esse recurso, mas por outro lado nós temos essa questão do atendimento e da necessidade do fornecimento de energia elétrica, né, que são duas coisas, uma pela área rural, mas nós temos que pensar no bem maior hoje, que é o fornecimento de energia. Então a CEMIG tem procurado formas de estar atuando isso aqui, conversando com cada um, seja estendendo essa faixa na medida do possível, possa estender essa faixa para o bem maior, que é a manutenção da energia elétrica, porque em tempestades essas árvores têm caído muito e têm derrubado as linhas, as redes aí. São recomposições demoradas, normalmente são no final da tarde e à noite, e isso são em áreas rurais, de difícil acesso. Então, naturalmente que essa recomposição ela fica mais complexa, né? Normalmente essas chuvas sempre chegam no final da tarde, escurecendo, hoje à noite. Bom, agora passando aqui em termos de investimento para a área, nós temos um investimento, um recurso garantido para execução agora em 2013. Nós vamos fazer um reforço para a região de Matias, pegando desde aquela área da região ali, né, que tem mais localizado a área morena. Eu vou mostrar os slides aqui. E saindo, vamos fazer um reforço e passar para trifásico na saída da Ponte do Arco, envolvendo aquela ramal do bairro Santa Terezinha. E vamos interligar isso com um alimentador novo que foi construído na direção de Santana, para Santana do Deserto. Então nós vamos ter uma contingência maior para essa região, com mais possibilidade de transferência. Então, é uma obra vultuosa, é uma obra de... Isso é o planejado inicial, né? Talvez possa ficar mais que isso, mas é uma obra de R$1.418.045. Uma obra de grande vulto. Nós estamos instalando uma série de equipamentos de religamento automático aqui na Matias. Estamos mexendo nessa parte toda de estruturação da cidade aqui, de recomposição. Hoje são monofásicas essas linhas aqui, né? E nós vamos fazer um reforço, passando isso tudo para trifásico, interligando com esse alimentador que vai para Santana. Então essa parte que a gente chama de radial, que é uma parte, desculpa, que não dá para ser atendida ao contrário, né, via monofásico, aqui é trifásico, aqui é mono. Então a gente passando isso tudo para trifásico, tem como a gente estar atendendo essa condição aqui para manutenção, seja interrupção acidental, sob qualquer condição, nós temos uma viabilidade de transferência de possibilitar esse melhor atendimento aqui. Aqui são só as localizações dos equipamentos, são todos equipamentos de telecontroláveis, né? Equipamentos modernos, nós estamos instalando, para exatamente tentar um restabelecimento mais rápido e um conhecimento e identificação da falta de energia no centro de operações nosso, que hoje é em Belo Horizonte. São outros aqui também, em direção ao Vale Morena. As irrigações, onde é que nós estamos fazendo para dupla alimentação, rede que não existe hoje, com rede trifásica. E por último, essa alimentação aqui, passando para trifásico, nessa região toda aqui que nós falamos, desde a Ponte do Arco até o bairro Santa Terezinha aqui. Desculpe se eu confundi o bairro, mas o nome acho que é esse. E agora mais recente, uma defesa com a instalação de equipamento e uma obra, né, nós defendemos isso e conseguimos essa liberação recente. É um atendimento que vai melhorar aqui para faltas, toda interrupção que tem no sistema elétrico, a gente pode chamar de faltas, ou curto-circuito, ou faltas, elas podem ocorrer sob duas formas, né?
Elas podem ocorrer as faltas transitórias. Transitória é aquela que bate na rede e você desligando e ligando novamente, a falta sumiu, o defeito sumiu. É uma pipa que cola na rede, cai, um galho que bateu na rede caiu, um vento que jogou alguma vareta, alguma coisa na rede, uma descarga atmosférica. No momento da descarga você tem aquele curto-circuito elevado, você precisa desligar o sistema para não danificar o sistema elétrico, e depois você faz a recomposição. Um equipamento que faz isso automaticamente é chamado de religador. O religador, ele percebe isso, abre e fecha novamente. Hoje, já, estatisticamente, com o religador, você consegue restabelecer mais de 80% dessas faltas. Elas são transitórias. E temos as faltas permanentes, que é quando o cabo arrebenta, quando a árvore cai sobre a rede, o telhado cai sobre a rede, um bambu, nós vimos ali, né, vem ao vento derrubar sobre a rede. Essa não adianta desligar e ligar novamente, porque o problema continua lá. Mas essas faltas permanentes, elas são menos de 10%. Então isso é uma descoberta antiga. Nos Estados Unidos, os religadores, na década de 60, 70, começou a difusão na instalação desses equipamentos. Então, pode ser que vocês já tenham percebido sobre isso. Várias vezes há um desligamento e um religamento com 15 segundos, 10 segundos ou 30 segundos. São as tentativas de restabelecimento desse circuito, tentando vencer essas faltas transitórias. Já o fusível não faz isso. As chaves fusíveis, elas vão operar independentemente se for transitório ou se for permanente. Então elas não conseguem dar essa tentativa de sobrevida no sistema, né? O que nós estamos fazendo exatamente é instalar um equipamento desse aqui, né, nessa rua Oscar Vidal 159, vamos instalar isso aqui, e vamos eliminar os fusíveis para melhorar o atendimento para os bairros Monte Alegre, Maria Célia, São Damião, dentre outros aqui que eu marquei na região aqui. Então esse é o investimento que a gente está fazendo aqui, né? E já preparando o equipamento lá, teremos que fazer uma obra, né, um desligamento nesse circuito aqui, para poder implantação de poste, instalação de poste, e para poder instalação desse equipamento aqui, para melhorar essa condição de atendimento aqui, nessa região dos bairros Monte Alegre, Maria Célia e São Damião. Em termos de manutenção, né, os valores investidos exatamente nesse alimentador que atende a Matias, né, partindo aqui da paciência, no ano passado foram R$ 169.809,49, e manutenção em 2013 já foram R$ 67.376. Desse montante aqui nós tivemos 30.850 metros quadrados de limpeza de faixa, foram 43 cruzetas substituídas e 275 árvores podadas nesse período, né? Isso no alimentador, o HPC-02 aqui da paciência. Aquele outro que eu mostrei vindo de Juiz de Fora, que dá suporte a essa subestação daqui, um alimentador maior extensão. Em manutenção em 2012 foram R$ 234.769 e já em 2013 até o momento em R$ 110.532. Foram 51.700 metros quadrados de limpeza de faixa, 31 cruzetas substituídas e 1.057 árvores podadas nesse alimentador que vem de Juiz de Fora para atender a subestação da paciência. Okay? Esse é o registro de interrupções na área principal, naquela que eu mostrei fora dos fusíveis, né? Eu sei que existe uma série de condições de fusíveis, de queima de transformadores, que o tempo de atendimento se prolonga, né? Principalmente nós temos caracterizado pelo órgão regulamentador, pela ANEEL, o chamado dia crítico, que aparece até para vocês a informação, quando vocês, na conta, às vezes eu tenho uma informação do dia crítico, é aquele dia em que você tem uma extrapolação da quantidade de serviço a ser atendido. Você tem 3 desvios padrão da condição normal, então nenhuma concessionária tem condição, naquele momento, de atender a todas as condições de solicitação de serviço, porque não há turma suficiente para atender isso. Então atende-se inicialmente hospitais, áreas essenciais, centros urbanos, recuperação de massa de carga, e em seguida vai se atuando na recuperação das cargas que ficam. Então isso tem um chamado que a gente chama de rescaldo, que é o atendimento daqueles que ficaram depois desse primeiro atendimento. Porque as coisas não acontecem só em um lugar. Quando vem essas tempestades, elas acontecem em vários municípios, igual no dia da chuva em Juiz de Fora, não foi só naquela subestação. Então você tinha a subestação atingida,
Você tinha os municípios todos em volta de Juiz de Fora atendido, a área urbana de Juiz de Fora, e isso não tem força-tarefa que consiga dar o mesmo tempo de atendimento num dia, numa condição como hoje. Então isso extrapola, já é reconhecido pelo órgão regulamentador, né, que está dentro dessas condições, saber da necessidade além da condição, né, que a concessionária tem. Bom, as principais causas nós já citamos, mas na região de Juiz de Fora, dentre elas ficam muito no dia a dia, a hora que você resume isso, está sempre envolvido com árvore, descarga atmosférica, ventos fortes, né? Ou queima de transformador, passa uma outra coisa que vem aumentando muito na área rural, muito, principalmente onde tem algum tipo de plantio de milho, sorgo, a quantidade de pombo, esse pombo trocal tem aumentado, macaco também, mas o pombo trocal tem sido uma coisa, por não ter um predador mais natural, isso está aumentando demais da conta, e aí se distribui 1.000, 2.000, 3.000 em cima do cabo, né? Nós temos filmes disso lá, e aí esses cabos vão arriando, não foram projetados para essa condição, e eles, a fase que estava em cima, ela arria, e vai arriando e chega a aproximar e a tocar no neutro. Nesse momento você tem uma interrupção, aí quando você manda uma equipe lá para descobrir o que é, não acha, porque não tem mais o pombo voou, você não vê mais o pombo, é um negócio difícil de diagnóstico, mas aí começamos a filmar, então enfrentando isso aí, você tem que estar arrumando saída para isso, isolando o neutro, criando uma série de condições para tentar vencer essa condição, porque até então não tínhamos, é uma questão de equilíbrio, né, do ecossistema, né, e pela falta de predador e com esses plantios aí, isso vem interferindo demais, esse volume. Aqui na parte da iluminação pública, que está mais ligada à área dos colegas aqui, se você quiser fazer algum comentário mais especificamente. Bem, esse é um quadro que a gente mostra aí a condição da iluminação pública do município. O número de lâmpadas que estão instaladas, onde a prefeitura é que arca com esse custo da iluminação pública, e a gente vê que o total de lâmpadas aqui, a vapor mercúrio de 80 e a vapor mercúrio de 125, ela ainda predomina no município. Então, às vezes, à noite, a gente nota aí uma situação um pouco escura, mas é porque essas lâmpadas que foram usadas aí no passado, que é o que era padrão naquela época, isso hoje já não é padrão mais. A gente já usa hoje essa lâmpada amarela a vapor de sódio, e isso traz uma certa insegurança, porque fica mais escuro. Então são investimentos que possivelmente terão que ser feitos a substituição dessas lâmpadas para ter uma qualidade de uma iluminação melhor. Outro fato que a gente tem aqui, eu fiz esse levantamento lá de janeiro de 2013 até agora, o mês de abril, é o número de reclamações das lâmpadas apagadas no município. Às vezes a gente tem aí a lâmpada apagada e acha que a CENIC está demorando a vir atender. Dentro do prazo legal aí do agente regulador, nós temos 7 dias de prazo para fazer a substituição dessa lâmpada após a reclamação do cliente. Mas a gente observa que em Matias Barbosa, a gente tem aí em torno de 1.600 lâmpadas instaladas no município e o número de reclamações não são tão grandes. Então a gente entende que a qualidade da iluminação, a manutenção que a CENIC vem fazendo no município, ela é uma manutenção satisfatória. A gente vê que no mês de janeiro foram 58 reclamações e a CENIC demorou em média 5,8 dias para fazer a substituição dessas lâmpadas. No mês de fevereiro foram 39 reclamações, em média 3 dias e meio. No mês de março foram 30 reclamações, aqui aumentou um pouquinho o tempo médio, justamente porque foi o período que a gente teve aí as chuvas e nesse momento a gente prioriza o restabelecimento e depois sim a gente vem fazer essa manutenção. E agora no mês de abril, até o dia 11 que eu tinha feito lá o levantamento, nós tínhamos 12 reclamações com média de 3,7 dias. Podemos até ter um número maior de lâmpadas queimadas aí a serem substituídas, mas nós precisamos que o cliente passe essa informação para nós, porque senão a gente não sabendo, a gente não tem como vir fazer essa manutenção. Então, o tema de apresentação inicial do investimento é esse, né? Passo a palavra
o Salim quer dar uma contribuição aqui, especificamente na área do atendimento. Bom dia a todos aí. Meu nome é Salim, sou da área comercial da CEMIG. Inicialmente, só lembrar alguns dados, né, da presença da CEMIG no estado de Minas Gerais. Em 853 municípios, nós estamos presentes em 774 deles, ou seja, 90,7% em nossa participação efetiva nos municípios. Lembrando o seguinte, que os nossos colegas mostraram aqui agora, diariamente, em Juiz de Fora, são analisadas todas as interrupções de energia. Temos lá um relatório diário de operação, onde mostra para a gente onde são essas faltas de energia. E ali mesmo, o centro de inteligência nosso, dali saem as ações de priorizar investimentos, defender recursos aqui para a região da Mantiqueira. Lembrando o seguinte, que estrategicamente a CEMIG em períodos úmidos, né, ela sofre essas, vamos chamar assim, as intempéries da natureza, e por outro lado também nós temos como atuar nessas questões, como por exemplo, né? Vejam bem, em período úmido, a CEMIG coloca aqui no município de Matias Barbosa 3 equipes, ou seja, para pronto atendimento às faltas de energia. Como o colega nosso também falou, que às vezes muitos desses deslocamentos, eles são morro acima ou morro abaixo, não tem dia, não tem hora, não tem chuva, não tem sol. Então são pessoas, são humanos, né, que se deslocam para poder fazer essas manutenções. Investimentos na área de tecnologia, a CEMIG procura o que existe de melhor no mercado, instalando religadores automáticos, dispensando a presença do ser humano ali, em que um simples comando em Belo Horizonte, no centro de operação, ele restabelece energia. Ela tem um caminho normal, mas se ela não consegue estabelecer por aquele caminho, por aquele trecho, por aquela linha de transmissão ou de distribuição, a CEMIG consegue alimentar determinados municípios por outro tronco, por outra linha de transmissão e de distribuição. E assim, então, a CEMIG, ela está, nesse momento aqui, prestando esclarecimentos a vocês todos. Estamos encerrando aqui a nossa apresentação e nos colocamos à disposição dos senhores para os questionamentos devidos. Conceda a palavra agora, depois a gente vai entrar no momento oportuno. Conceda a palavra agora ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Joaquim de Assis Macieira. Excelentíssimo senhor presidente Joaquim Benedito, demais componentes da mesa, os vereadores, representantes da CEMIG aqui, cidadãos, sociedade civil organizada. Primeiramente, agradecer a essa Casa Legislativa pela oportunidade que a gente tem de vir discutir isso de uma forma pública, porque invariavelmente essas tratativas são feitas até com o Edson diretamente, que sempre nos atende prontamente, uma relação muito amistosa, muito cortês, mas existe por parte do poder público uma cobrança muito grande com relação a efetivamente o que está acontecendo. Embora o poder público local, o município, não tenha condição efetivamente de fazer intervenção quando há problemas de interrupção ou algum outro tipo de problema relacionado à energia elétrica, as demandas são todas catalisadas para nós e a gente fica nessa responsabilidade de estar dando uma resposta para a comunidade. O Joaquim Benedito, junto com a Câmara, havia dito inicialmente que seria feita uma reunião, e nessa reunião seria tratado sobre esses últimos fatos que acabaram gerando algum transtorno para a nossa comunidade, e prontamente depois a própria Casa acolheu a possibilidade de estar fazendo uma audiência pública. Então quero registrar aqui o meu agradecimento à Casa, né, por essa oportunidade de a gente estar discutindo, e a CEMIG também, que a princípio tinha sido convidado para uma reunião administrativa, mas que em momento algum se furtou de participar da audiência pública. Isso é um fato relevante, até que a gente possa estar passando para todos essa situação que nós já estamos aí empenhados todos para poder estar resolvendo. Com relação à atuação propriamente dita, algumas das causas mais frequentes de reclamação e que justificam muitas das vezes as nossas intervenções são a demora na resposta quando existem alguns incidentes, e em específico em algumas áreas pontuais. Eu estava vendo pela questão da área de distribuição, provavelmente ocasionada por ramais distintos que estão alimentando aqui a cidade. Mas normalmente, e isso é o que tem causado uma grande manifestação da própria comunidade, algumas dessas interrupções têm superado prazos de 12 ou até 24 horas, como o caso dessa casa aqui. Salvo engano, essa casa já permaneceu períodos de quase 24 horas sem energia elétrica.
né? E a gente tem algumas outras localidades, entendemos também que é período de pico, mas que estão passando por privações dessa natureza também durante o período de fornecimento de energia elétrica, né? Essa demora no atendimento gera uma queixa, uma reclamação muito grande, e até em especial por conta do cidadão olhar para, por exemplo, o pessoal do Monte Alegre olha aqui para o centro, e o centro está com energia elétrica, então fica parecendo que há um certo desleixo, um desprestígio com aquela região, e isso gera para nós um grande problema para a gente poder equacionar. Considerando os reforços que vocês estão se propondo a fazer, depois eu queria saber em que prazo que existe a previsão de início e de conclusão dessas obras, né, para que a gente possa também estar passando essa solução para a comunidade. A questão das luminárias, com relação à demora na substituição, a gente verdadeiramente constata, e aí também é uma queixa que eu faço também como usuário, e acredito que vai ser referente também às interrupções de energia. É que, invariavelmente, o que pode estar acontecendo, a não ser que quando nós remetemos para o serviço de atendimento, solicitamos a religação, talvez por já ter saído uma ordem de serviço para executar o reparo, o atendente está informando que o problema já consta como solucionado. Isso é um problema que tem acontecido de forma recorrente, né? Então, fica até como uma sugestão para poder ver se ajusta, porque isso acaba gerando uma certa ira até na pessoa, porque, pô, estou sem energia aqui, a menina no telefone temando que está com energia, então isso é uma situação que para nós também gera uma série de dificultadores, em especial uma limitação muito grande para a comunidade. Com relação às interrupções, essas últimas que houveram aqui acabaram gerando um prejuízo financeiro para algumas pessoas. Aqui, em especial, nós temos uma academia aqui que perdeu toda uma carga de sorvetes que estavam acondicionados lá. São queixas que chegam para a gente. Essa questão das religações, depois eu gostaria de saber se mesmo esse sistema automático ele tem algum sistema de proteção para que não haja um excesso depois na rede, isso possa gerar a sobrecarga, para que não haja queima dos produtos, né, que também é uma queixa recorrente. Aqui nós temos um PROCON e eu acredito que isso pode ser contratado aqui. Essas alternâncias, né, essas oscilações, invariavelmente geram algum tipo de comprometimento dos aparelhos eletrônicos, né? Uma situação também recorrente nossa, que aí atua também de uma forma muito forte na questão do desenvolvimento local, que é a falta de energia no Parque Sul. O Parque Sul, invariavelmente, está tendo um problema recorrente de alimentação. Algumas empresas, como a Natura, que tem um equipamento hoje muito sensível, já colocaram um sistema de geração própria para poder suprir, só que ainda não está conseguindo ajustar com relação ao tempo, e isso estava gerando para eles lá uma reinicialização de todo o sistema, uma demora, uma perda muito grande. E é uma queixa recorrente de todos os empresários do Parque Sul, de que lá, de uma forma até diferente do que acontece aqui, essas interrupções são muito mais frequentes. E isso gera prejuízo financeiro para eles também, e para o município em especial, porque a principal atividade industrial nossa hoje, e de geração de recursos, está quase que concentrada lá. Uma outra coisa que, pelo que eu vi, também já existe uma previsão de intervenção, mas eu gostaria depois um reforço com relação a isso, é com relação ao atendimento ali da Ponte do Arco. Todas as vezes que há uma queda de energia naquela região, vai desencadear um outro problema com outro prestador. Porque a queda de energia ela acontece agora, até meio-dia. Se houver essa interrupção para a Copasa, a água vai acabar hoje à noite ou amanhã. E aí fica parecendo que, na verdade, a Copasa também está com problema. O problema no fornecimento de água. Isso é uma questão que tem sido recorrente. Muitas das vezes eu recorro à Copasa para poder cobrar a razão pela qual houve interrupção, né? E a gente tem aí essa dificuldade ocasionada pela interrupção de energia na unidade. Eu já fui informado pela Copasa que algumas intervenções, inclusive com modificação da alimentação da ETA, já foi feita, mas eu acredito que ainda seja recorrente e a gente ainda sente esses efeitos perniciosos aqui para a nossa comunidade. E uma coisa que eu acho extremamente relevante considerar, até considerando a última apresentação aqui, é que, por força da Resolução 414 de 2010, a partir de janeiro do próximo ano, fevereiro do próximo ano, a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública vai passar a ser do município. Isso está gerando para nós uma grande preocupação, porque nós não temos a expertise necessária para poder fazer esse atendimento da forma como a CEMIG faz.
uma movimentação muito grande dos gestores do Estado de Minas Gerais com relação a esse temor de haver desassistência, de haver até mesmo, em dado momento, risco de vida, porque pode conduzir a colocar pessoas inabilitadas para poder estar tentando fazer a manutenção dessa rede. Só que é uma resolução da ANEEL, que já foi postergada no seu cumprimento, mas que efetivamente vai ser colocada em vigor agora no próximo ano. Os municípios estão se organizando de forma consorciada para ver se conseguem fazer uma micro-regional dessa unidade de atendimento para que a gente possa otimizar o custo. Os municípios isoladamente não têm como fazer esse investimento e manter uma estrutura necessária, tal como a CEMIG tem hoje, que é o regime de plantão, equipamento, pessoal treinado, formação continuada, uma série de outras situações. Isso tem nos preocupado muito. Nós já estamos nos movimentando com relação a organizar isso, a preparar. Existem até alguns questionamentos judiciais que ainda vão ser feitos por parte da Associação Mineira de Municípios, mas é uma situação que é interessante aproveitar esse fórum aqui para poder passar para a população que é uma situação irreversível. Eu acredito que nós não vamos conseguir mais postergar esse tipo de atendimento, essa demanda, né? E nós vamos ter um pouco de dificuldade. Estamos nos esforçando, tentando nos anteceder. A maior parte dos gestores do Estado de Minas Gerais hoje, algo em torno de 80%, são novos, né? São novos gestores, não vivenciaram esse período prévio que a legislação deu para poder que os municípios se preparassem. Na quase totalidade dos municípios não há um preparo para isso. Isso vai gerar um problema muito grave para nós aqui. Dentre as outras queixas, até que eu queria uma manifestação também da CEMIG, é com relação às podas. Invariavelmente a gente tem dificuldade na intervenção nas podas, em especial no perímetro urbano. E isso gera para nós, às vezes, até um acirramento nos ânimos, e a gente chega a ser mais duro, de vez em quando, na cobrança. Eu vou relatar aqui um caso específico. Nós temos uma árvore, um abacateiro, que estava localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos, que desde janeiro a gente estava pleiteando a poda, porque a rede passava literalmente dentro dele, e ele estava sendo um condutor de energia elétrica. As pessoas estavam tomando choque. Então a gente vinha pedindo, e só que, efetivamente, no início desse mês é que a gente conseguiu o atendimento, né? E eu queria saber da CEMIG, sei que esse serviço é terceirizado, se não há possibilidade, na medida do possível, esses locais em que existe risco iminente, vocês têm equipe permanentemente circulando pelo local, que seja feita uma priorização para que a gente minimize essa situação de risco para a coletividade, que é uma situação que preocupa muito a gente, e aquelas outras intervenções em que há risco de se ter contato com a rede, mas não necessariamente o contato, possam ser feitos na segunda etapa dentro do planejamento. Além do mais, solicitar informações de que nesse período agora, que é um período considerado de trégua para vocês, qual é o planejamento das ações, das intervenções, de que forma vai ser feita, em que forma que ela vai ser executada, e se existe ainda possibilidade, considerando que a gente tem aí a chance de estar atraindo novos investimentos, então o pessoal da Invest Park, do Parque Sul aqui, que também tem interesse nisso, de aumento de carga, para que a gente possa estar atendendo a atração de novos investimentos. São algumas demandas que são recorrentemente encaminhadas para nós. A gente está aproveitando hoje a oportunidade aqui para poder fazer uma tratativa pública, para que a CEMIG possa manifestar e a gente reiterar a nossa cobrança. É importante frisar que a CEMIG, o município, a prefeitura, né, o município de Matias Barbosa, fica na mesma situação que a maior parte dos consumidores, que é de cobrar. Nós não temos nenhum tipo de interferência na atuação da CEMIG, mas temos a obrigação de fazer coro e até mesmo poder ter a legitimidade da representação de levar a CEMIG, que hoje é a prestadora, todas essas demandas, né, para que a gente possa minimizar os efeitos drásticos aí, muitas das vezes, dessas interrupções, ou às vezes até essa ausência da concessionária nesse período, nessa lacuna tem ocasionado, e que para nós desencadeia uma série de ações que são perniciosas no aspecto social e no econômico. Bom, e por fim, reiterando aqui a questão do Parque Sul, né, muito se falou aqui com relação a atendimento prioritário à mancha urbana, só ressaltar que o perímetro urbano de Matias Barbosa, que compreende lá o Parque Sul, que é considerado 1,5 km de faixa ao longo da rodovia BR-040 até o Parque Sul. Então, se a gente puder conseguir da concessionária uma priorização desse atendimento, para verificar quais são as causas e, acima de tudo, a solução, para que a gente possa voltar, né, retomar a atração de investimentos, dando condição da iniciativa privada a fazer a prospecção e o poder público ofertar as condições favoráveis para que isso possa acontecer. Senhor presidente, por hora, seriam mais essas as minhas considerações, reiterar o agradecimento à casa, à CEMIG, né,
e falar que nós estamos à inteira disposição para poder interagir e participar desse processo aí, que também é novo para a nossa comunidade, essa questão de nós trazermos isso para uma discussão pública, né? O horário muitas vezes não facilita com que muitos estejam presentes, mas pode ter certeza que todas essas informações vão estar sendo repassadas, e é importante que nós tenhamos conhecimento do que está, o que pretende ser feito e em que prazo, para que a gente possa retratar a população, para que quando chegamos no período crítico, ficar imune aos problemas é difícil, mas que nós tenhamos condição de minimizar e de diminuir esse tempo de atendimento, para a população ter uma condição melhor e evitar maiores prejuízos. Muito obrigado por ela. Dando sequência, antes de passar a palavra aos cidadãos inscritos, eu queria realmente ratificar o que o prefeito Joaquim Nascimento falou. O assunto fornecimento, interrupções, os problemas com a energia, de fato estava se avolumando principalmente nesse período, e através de cidadãos, vários cidadãos, principalmente Pitangueiras, Monte Alegre, algumas outras regiões mais pontuais, a reclamação estava bastante acentuada, onde, em princípio, nós havíamos que seria uma reunião interna com o pessoal da CEMIG, da área técnica, para a gente, então, depois levar isso para a audiência pública. Entretanto, a coisa foi tomando uma proporção e a gente não teve como, realmente, a gente precisa ouvir a comunidade e de lá mesmo é que as coisas estão vindo, as sugestões, as reclamações. Foi onde nós entramos em contato com o Edson. Ele, em momento algum, ele dificultou a participação da CEMIG. Imediatamente, a gente estava até fora de Matias, passamos o e-mail para ele, ele disponibilizou todo o pessoal da CEMIG. Então, eu quero publicamente dizer isso para você, Edson, Kelso, Salim, Osmar, enfim, todos da CEMIG, Zé Carlos, Vanderlei, nosso agradecimento pela prontidão que vocês têm atendido o nosso pedido. Inclusive, muitas dessas reclamações, eu acredito até, por ocasiões das reuniões ordinárias, os cidadãos reclamaram. É verdade que a gente entende os efeitos atmosféricos, mas muitas das vezes foi conectado isso aí, talvez, eu sei que é política da CEMIG terceirizar, mas talvez a terceirização, o terceirizado às vezes demora em atender. A gente sabe, a gente tem um relacionamento pessoal com o pessoal daqui, o Dico, o Osmar, as pessoas de repente são pratas da casa, que a gente fala um assunto da CEMIG e a coisa resolve. E isso veio da comunidade para nós. Olha, terceirizou o serviço, os terceirizados às vezes dificulta, demora o atendimento. Quando o prefeito disse, foi de fato, nós aqui ficamos, acho que mais de 24 horas sem energia. É verdade que dificultou, nós temos um atendimento hoje, a demanda muito grande aqui no nosso PROCON, a internet popular, o nosso núcleo de atenção ao cidadão, a gente tem uma demanda muito grande. Então, isso talvez vem contribuir. Mas é claro, as coisas a gente conversando, a gente chegar no consenso. Oportunamente a gente vai, no decorrer da reunião, abordando mais alguns assuntos. Mas agora eu concedo a palavra, dentro dos inscritos, ao senhor Luiz Henrique Reis, morador da Cardoso Saraiva, 486, Centro. Meu bom dia. Eu agradeço imensamente. É a primeira vez que eu participo aqui na Assembleia como esta. E eu quero, inclusive, agradecer ao presidente da Câmara por essa iniciativa, não só em relação à CEMIG, como também à OI, ao Ministério da Saúde, se for necessário, do Estado, porque nós temos o dom da palavra. E eu acredito que só através da conversa que poderemos nos entender. Então, essa é a minha finalidade de vir aqui hoje, como esposo do senhor presidente da Câmara e o senhor prefeito, como outros prefeitos que aqui já estiveram e que vieram junto à CEMIG, porque o assunto hoje é só a CEMIG, sobre as dificuldades que nós nos encontramos aqui, não só na periferia, como também no centro de Matias. Eu não sou proprietário, eu sou filho de um proprietário de uma casa residente.
no centro de Matias. E eu achei um absurdo o que a CEMIG fez comigo nos últimos 6 meses. E se eu for enumerar que há 15 anos atrás eu tive a pretensão de fazer um investimento aqui em Matias Barbosa e me foi cobrado de tal maneira em determinadas situações que no final eu acabei deixando de fazer esse investimento. Eu tinha uma mãe com 80 e poucos anos, moro no Rio de Janeiro há mais de 40 anos e achei um absurdo o que a CEMIG fez comigo. Por isso talvez hoje seja até um desabafo. Eu tenho um dos funcionários da CEMIG aqui que sempre eu contei com a colaboração dele, que é hoje está aqui presente. Foi sempre uma pessoa muito boa, muito dedicada. Até mesmo com relação à podura de árvores. Ele me prometeu, foi lá, verificou, disse que não era possível. Eu acabei fazendo sozinho. Eu não tenho idade de criança, eu sou um homem de 70 anos. Então, eu pago os impostos conforme me é cobrado. Inclusive, dentro da CEMIG, eu estive lá na quinta-feira passada. Por quê? Devido a determinada iluminação pública de Matias Barbosa. Eu passei por vários postes na parte central de Matias Barbosa e essas luzes estavam apagadas. De frente à prefeitura, a luz ficava acesa 24 horas. Quer dizer, não dá para entender. Eu não sei quem é responsável. Só sei que o atendimento demorou nada menos do que mais de 60 dias. Isto eu telefonando para o telefone da conta, 116, e apanhando o prontuário, o número do prontuário e tudo. Até hoje eu não recebi uma resposta nenhuma. Quer dizer, não sei o que é que os seus representantes da CEMIG têm a dizer. Só sei que não é uma coisa correta que se faça. Então era só isso que eu queria expor, porque o subprefeito ele falou magnificamente bem com relação à cidade e o cidadão de Matias Barbosa. Não só eu, como outros devem torrar a paciência dele. E eu estou sabendo, inclusive, que o padrão da CEMIG vai mudar devido a anotações do consumo de energia. Esse teste está sendo realizado lá para o lado de Uberaba ou Uberlândia, e que no máximo dentro de 2 meses não precisará mais da terceirização dos anotadores do consumo de luz. Será feito diretamente na central da CEMIG. Então, eu acompanho isso porque é uma coisa de utilidade pública. Por eu não morar aqui, mas ter residência aqui, por isso que eu me apresentei aqui. É só isso que eu queria dizer aos senhores. Muito agradecido. Senhor Lélio Flávio Caldas. Um bom dia a todos aí. Basicamente, bom dia, senhor prefeito, senhor presidente, pessoal da CEMIG. O que eu quiser falar aqui, o nosso prefeito já resumiu muito bem. Está aqui o meu companheiro Cláudio, a gente está uma luta aí muito grande com os problemas recorrentes ali no Parque Sul. E não é só com interrupção de energia, há muita oscilação, né, Cláudio? E aproximadamente, eu não sei datar, o Gardel também participou, uns 3 anos atrás, houve uma reunião lá, com o pessoal da CEMIG, e foi dito naquela época que era necessário fazer um investimento. Eu não sei que pé que está isso hoje, eu vim aqui mais como cobrar isso de vocês, uma resposta. E já se passaram 3 anos, não se resolveu nada, o problema continua. Aqui na casa, disseram que faltou energia 2 dias, uns 3 dias, uma área específica, Parque Sul, sem energia. Todo o processamento da empresa é feito ali no escritório, parou tudo, foi um desastre total. A gente teve que tirar os servidores de dentro da empresa e ir para uma casa de um colega de trabalho para estar, assim, concluindo as atividades, véspera de pagamento, fechamento de folha, conta. Então, assim, depois eu queria ouvir de vocês o que vocês têm de projeto, de solução lá para a gente. Bom dia a todos. Continuando
a palavra do senhor Marcelo Vitorino da Silva. Acabou de sair. Sim, sim. Continuando então, o doutor Afrano Leal de Castro. Bom dia. Eu desejo apenas, eu dispenso o microfone, é uma informação a respeito da rua onde eu resido. É a rua do prédio da CEMIG. E nessa rua, quando há falta de luz aqui no centro da cidade, até na agência do Banco do Brasil permanece iluminada. Mas do Banco do Brasil para a periferia, que é para onde eu resido, fica sem luz. Tem um funcionário da CEMIG aqui que ele deve ter conhecimento disso. Então, isso para nós é desagradável, porque a gente vê o centro da cidade todo iluminado, aquele trecho da nossa rua lá sem iluminação. Eu gostaria que a CEMIG procurasse, pelo menos, corrigir esse fato que está acontecendo lá. No mais, muito obrigado. Eu solicito aos cidadãos inscritos que possam evitar que às vezes dificulta vir aqui, demora, pode estar usando aí mesmo no plenário, o microfone à disposição. O senhor Jaci Marçal Cândido. Bom dia a todos, meu nome é Jacob aí. Bom dia. Essa audiência pública nos facilita bastante, porque podemos expressar nossas críticas, e eu posso afirmar, apesar do excelentíssimo prefeito ter abordado assuntos relacionados às partes da CEMIG, eu me considero vítima disso. Em 1967, aliás, ou melhor, 57, eu morava em Babacena, tive um prejuízo de aproximadamente 2 mil cruzeiros naquela época. Questionei a CEMIG, até ontem ele me deu a resposta do ressarcimento do prejuízo. Recentemente, ou seja, em 2012, na minha rua Santo Antônio 628, a energia ficou fora do ar por 24 horas. Perdi produtos congelados como pernil, frangos e etc. Vim ao PROCON, registrei a queixa, a moça gentilmente, uns 6 meses depois, disse para eu, senhor Jaci, o senhor vai ter que ir ao fórum e como advogado para acompanhar a reclamação que o senhor fez. Pois bem, se eu já tive um prejuízo, ainda vou custear os honorários do advogado para brigar contra a CEMIG, que tem um poder jurídico da melhor espécie, ou seja, um poder... É a mesma coisa do Golias, um anão enfrentar o Golias. Fatalmente vai perder, é lógico. Então eu desisti da causa. Outra coisa que eu presenciei, falado pela CEMIG, sobre problemas de eucalipto. Ô gente, corta esses eucaliptos para evitar que caia nas redes. Outra coisa agravante que eu anotei, eliminar os pombos. Pelo amor de Deus, nós temos atualmente uma lei que protege o meio ambiente. Nossos pombos, trocados principalmente, estão desaparecendo. Meu neto, que tem 12, um com 14, outro com 12 anos, futuramente não vai conhecer esses bichos. Se protege a capivara, protege o mico-leão dourado, essa coisa toda, por que não proteger as trocadas? Que a CEMIG faça uma adequação para que não elimine esses pombos. Aqui na Paciência, eu lembro que tinha uma quantidade enorme de pombos trocados. Algum tempo depois eu passava sempre por lá, verifiquei os pombos todos mortos. Por quê? Botaram veneno para os animais comerem e morrerem. Isso é um absurdo.
É crime. É crime que não pode deixar de consideração nossa. Essa é a minha reclamação. Agora, conta dizer, por exemplo, que fica 20, 30 minutos fora do ar a energia, não. Costuma passar, como aconteceu aqui na Câmara, aconteceu em toda a periferia de Matinho, inclusive na minha rua. Mais de 24 horas. É isso que eu queria dizer. Senhor Marcelo Vitorino da Silva, por favor. Bom dia a todos. Eu queria só uma explicação, não é muita coisa. Quando a interrupção de energia, só falta na minha rua, Presidente Antônio Carlos, e na Antônio José do Couto. O resto das ruas sem energia. Isso todas as vezes. Não precisa chover, não. É só o cachorro orinar no poste que acaba a energia. É triste. E a gente liga para lá, daqui a 2 horas vai ser reposto. Nada. Só no outro dia. É difícil. A gente paga, né? Porque se não pagar, eles não podem. Né? Então, isso é que a explicação que eu queria. Por quê? O Monte Alegre. 2 ruas têm energia e só a minha, a Presidente do Caso e a José do Couto não tem. É estranho. Eu queria essa explicação. Por quê? Só lá. Senhor Marco Aurélio Lima, por favor. Você colocar aí. Vereadores, qual fui muito bem atendido. Venho agradecer aqui a essa oportunidade que nós temos hoje de estar esclarecendo vários assuntos que eu tenho como pendência aqui na minha vasta lista aqui. Eu vou procurar simplificar o máximo possível, mas estou muito satisfeito aqui por você ter tomado, junto com os demais vereadores, essa atitude que está trazendo aqui a CEMIG para resolver, ou tentarmos, né, como eu sempre falo com você aí, resolver os problemas da nossa cidade. Bom, o novo representante da empresa CEMIG, ele iniciou sua fala aí com relação ao problema do raio, a incidência de raio que tem ocorrido, não só aqui na nossa cidade, como em geral no nosso país. Citou até dados aí que de algum internet, não sei o meio que ele colheu. Muito interessante a fala dele, mas para nós aqui, vou usar uma expressão aqui popular, blá blá blá, a gente está cansado de ouvir. Quando se fala em raio, a tecnologia que nós estamos hoje, a gente não pode simplesmente vir aqui e ficar arrumando justificativa, que é raio, que é pombo, que é bambu, que é eucalipto. A gente tem que trazer para cá coisas que resolvam. Não adianta a gente ficar aqui, essa plateia toda aqui, e aí vem aqui com um raio, uma coisa. Me desculpe. A gente tem que saber chegar aqui, trazer resolução. Dados, a gente não precisa de dados, é só abrir a internet, pegar informativo, a gente sabe os dados da CEMIG, isso aí para a gente não resolve. O problema da nossa cidade, a cidade está em um processo gigantesco, aí, como já falou esse excelentíssimo prefeito aqui, de indústrias, de uma série de coisas. Então nós precisamos exatamente de resolução. E isso a CEMIG não tem nos apresentado. Aí fala-se em raio, fala-se aqui que o problema do eucalipto,
todo mundo aqui na nossa cidade sabe que o nosso meio rural aqui não tem eucalipto. A nossa produção rural aqui né, Carlinhos? Não temos eucalipto aqui. É mais um motivo, mais um problema. Vocês me desculpem. Outra coisa. Rede transitória. Religar o bairro com facas. Ou com facas, ou se eu escrevi certo aqui, bairros São Facas, né? Onde está... o tipo de religação que vocês falam automática. Bom, eu sou morador do bairro Pitangueiras. Eu já presenciei, já me ofereci, já liguei para a ouvidoria, estou cheio de documentos aqui, já liguei para a Aniel, já fiz queixa na Polícia Militar, já liguei para a Aniel, tem várias cartas da Aniel, estou totalmente documentado, já fiz a reclamação dos órgãos competentes, PROCON, estou só esperando o problema que está ocorrendo no fórum lá, para mim parece uma greve, para entrar com uma ação judicial, porque eu já estou cansado, me coloquei à disposição para mostrar onde é o problema na nossa rua, ou seja, no bairro onde eu moro. O que acontece? É um descaso total. Eu ligo para lá, estou com mais de 30 reclamações aqui, mais de 30 reclamações. Eu não tenho resposta de uma delas. Eu estou vindo da minha casa agora, por incrível que pareça, eu estou sem energia elétrica lá. Olha que absurdo! Eu vindo com uma audiência sem energia elétrica na minha casa. Entendeu? E olha que maravilha que está o tempo. Entendeu? Então, o que acontece é exatamente isso. Outra coisa que eu trouxe aqui, e é fato. A nossa cidade precisa ter uma equipe de emergência. Não adianta terceirizar, mandar mão de obra péssima qualidade, péssimos profissionais, má vontade, não conhece a cidade, não conhece os bairros. Mão de obra péssima. Eu já estive presente, eu não sou da área, mas eu já estive olhando a atuação deles lá, são péssimos. Me desculpe a ausência deles aqui, são péssimos. Para chegar aonde eu moro, que é um problema localizado, que já aconteceu mais de 20 vezes, e armar 2 facas, os caras não conseguem achar o local, entendeu? O deslocamento deles para cá leva em média 20 a 30 minutos. Para chegar na cidade, localizar o bairro, localizar a rua, aí que ele deu isso me disse danado. Aí você liga lá, é 4 horas. Eu já fiquei 48 horas sem energia elétrica por causa de 2 facas desarmadas. É um absurdo. Então eu pergunto para vocês, cadê a equipe de emergência para atuar aqui na nossa cidade? Visto que eu tenho um documento em mãos aqui, que foi passado para a nossa secretária aqui, a dona Maria, que fala que nós temos que ter na cidade uma equipe de emergência. Onde já se viu você tem uma equipe de emergência antes de fora? Você fala que tem 3 equipes de emergência. Como é que você tem 3 equipes de emergência? Se a equipe de emergência leva quase 12 horas para nos atender. Onde estão essas equipes? Não é para atender a Matias Barbosa? Não tem equipe, não tem mão de obra? Época de crítica, época de chuva, época crítica. O que tem que fazer? Funcionário de sobreaviso, fulano. Essa é a época crítica. Então você está de sobreaviso em casa, você vai, se acontecer uma emergência, deixa seu telefone. Se aquela equipe que está lá não consegue atender, aqueles que estão em sua residência, eles são empregados. Eles têm que estar de sobreaviso. Por quê? Eu tenho na minha casa a minha esposa, ela tem problema de asma, ela necessita de aparelho para poder, quando ela tem crise, exatamente, tem crise, entendeu? E por vezes ela está lá e não tem energia elétrica. É um absurdo isso, gente. Eu solicitei a poda de árvore na minha rua. Isso já vai para 60 dias. Problema localizado. Não existe dentro da CEMIG uma equipe de inspeção. Não tem inspeção. A CEMIG simplesmente se limita a vir e cobrar a conta, mandar o terceirizado lá registrar lá quanto que nós gastamos. Cadê a equipe de inspeção de campo? Onde que estão os profissionais?
Pô, se você é um ser humano, se você não vai no médico para ver sua pressão, ver a dor de cabeça que você está sentindo, isso é prevenção. O seu tratamento dentário, você vai no médico para ver se tem alguma cárie. Cadê a prevenção da Selic? A minha rua está cheia de árvore lá. Já chamei, me coloquei à disposição. Mano, um profissional aqui. Sabe o que a menina falou para mim? Após as 22 horas, você tem que ter autorização para ir na sua casa. Eu falei, minha filha, o problema não é na minha casa. O problema é na rua. E eu me coloco à disposição. Qualquer hora que vocês quiserem, deixe meu telefone de contato para vocês ir lá e resolver o problema. É um absurdo isso. Eu estou retornando para a cidade depois de 4 anos morando fora daqui. Na minha época aqui, nós tínhamos aí, tem várias vezes. Independente do caso do senhor, como é reincidente, é mesmo o caso lá de Pitangueiras, nós vamos olhar com carinho o que está acontecendo lá na rua do senhor e com certeza a gente vai fazer um trabalho para minimizar ou se não eliminar esse problema de falta de energia lá. Você pode ter certeza. Vanderlei, eu queria colocar aqui uma situação grave que eu ia falar, mas o tempo não foi suficiente, de extrema gravidade. O posteamento do bairro Pitangueiras, nas gestões anteriores, a ABNT fala em 35 metros para a área urbana, segundo as informações que eu tive na internet, e 40 metros em área de granjeamento. No Pitangueiras, a distância entre postes está a 80 metros. Você pode levar o trena lá e medir. O que está acontecendo? Está tendo aquele, a gente fala barriga, e o bairro está crescendo. A qualquer momento, vocês vão ter uma notícia trágica aí, porque está tendo aqueles caminhões, baú de mudança, eles estão dando ré, a qualquer momento vai dar um acidente grave lá. É bom vocês olharem isso com atenção, que é grave. Eu já liguei para a ouvidoria, já liguei para, como eu já falei ali antes, é de extrema gravidade isso daí, tá? Eu já medi, tem 4 metros de altura. Tá? A rede trifásica. Não, a questão da altura ao solo realmente tem uma altura mínima. A questão de distância de poste não tem essa padronização de 35, não é obrigatório ter essa distância. Realmente falou lá, 35, 40. Sim, não tem essa questão de essa obrigatoriedade. Mas se está próximo ao solo e realmente tem esse risco, ele deve ser corrigido e se tiver nós vamos corrigir. Okay? Só complementando a resposta ao vereador João Cipriani, a questão da substituição das lâmpadas, o Vanderlei já explicou muito bem, e nós não podemos fazer porque não é só a lâmpada que a gente troca. E esse investimento, hoje, na ordem de aproximadamente R$500, a prefeitura deveria estar fazendo investimento para substituir esse parque de iluminação. Com relação aí à Copasa, os avisos de interrupção, todos os avisos de interrupção programados, a gente encaminha à prefeitura essa informação. Então, você citou a questão da rádio, eu vou depois pegar com você aí o e-mail da rádio, provavelmente a gente não deve ter isso lá, e nós vamos também passar a encaminhar esses avisos de interrupção para a rádio, que toda a população vai ficar ciente disso. Você disse R$500 cada poste? Cada poste. Em média, R$500 cada poste. Com braço, nem isso. Aí nós vamos fazer a substituição da luminária, vai substituir relé, reator e trocar tudo. Colocar tudo novo lá. Em média, R$500. Eu queria dizer o seguinte: a residência, como eu disse aqui, ela tem um transformador ali que ela subdivide para vários bairros. Quando o senhor mencionou sobre ponto, ou quem mencionou sobre ponto, eu vou incluir também as maritacas e os micros, porque o que aconteceu, o senhor mencionou muito bem aqui, houve uma parte da rede que queimou, que o cabo soltou, aquilo ali foi micro selvagem, que atravessou e aconteceu. Eu liguei 2 vezes e demoraram mais de 4 horas para tentar ver uma coisa que não só estava prejudicando o centro de Matias Barbosa, como também outros bairros, porque existe um poste ali que subdivide para outros bairros. Quer dizer, eu comuniquei na hora
Aí pediram o nome da minha conta, o meu nome, isso que é aquilo, demoraram 4 horas e eu pedi aos outros moradores que ligassem para lá reclamando da mesma coisa. Quer dizer, uma coisa simples, e falei também com a prestadora de serviço de vocês. Olha, esse transformador vai queimar. Eles não me ouviram, eu não entendo nada de eletricidade, eu sou um leigo. Mas eu avisei que o transformador, do jeito que eles fizeram, ia queimar. No dia seguinte queimou. Quer dizer, aconteceu uma coisa, eu avisei que ia acontecer, aconteceu, eu não sei se aí era faturamento da empresa, né? E vai acontecer de novo. Porque pegou fogo. Na minha residência lá, que a minha mãe morava, eles falaram sobre um aterramento há muito tempo que eu fiz. Aí eu chamei um técnico lá para verificar o que é isso, que para mim há muito tempo. Ele simplesmente falou, ó, isso aí para modificar vai ficar em 190 mil reais. Eu falei assim, mas isso é loucura. Quer dizer, eu fiz há 15 anos atrás o que a CEMIG havia me pedido, a CEMIG não me deu resposta, está lá, a minha casa está protegida, sobre um aterramento. Que hoje o rapaz falou comigo, ó, isso aí vai gastar 190 mil. Eu não moro ali, eu não vou fazer aquilo. Quer dizer, eu só estou apenas avisando a vocês que vai acontecer novamente. E lá quero ter 3 bairros que saem daquele transformador para atingir outros bairros. Só isso que eu queria dizer. Vamos, ao final aqui eu pego o seu endereço lá e a gente dá uma olhada para dar uma resposta ao senhor. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer, em nome dos colegas da CEMIG, a oportunidade, o senhor prefeito também, me colocar aí à disposição. Eu, como representante da CEMIG de atendimento aí ao Poder Público Municipal, coloco à disposição, que vocês precisarem de mim, estou às ordens na casa para atendê-los. Muito obrigado. Obrigado. Só a última, só desculpa, não sei se foi implementado. Há a possibilidade de um posto de atendimento em Matias ou não? Só aquele mesmo lá de Juiz de Fora? Nós temos um posto de atendimento em Matias, na Avenida Cardoso Saraiva, a Floricultura. Não, mas eu falo. Ela é um posto de atendimento simplificado de atendimento, nós já temos aqui. Não, mas esse posto, ele também vai servir até para a questão de reparos? Não, ele é uma agência de atendimento. Agora, o reparo, aí são as equipes de serviço de campo que vêm de Juiz de Fora. Nós temos hoje uma equipe própria aqui, não é isso? Temos uma equipe própria lotada em Matias e 2 equipes de terceirizadas que deslocam de Juiz de Fora para atender Matias Barbosa. Por que tem que ser da floricultura e não pode ser no prédio da CEMIG? Bom, aí foi uma licitação que foi aberta dentro do processo. Nós enviamos cartas convite a 3 estabelecimentos do município e um deles pleiteou e ganhou essa licitação que a CEMIG colocou para fazer o atendimento na época. Queremos agradecer aqui a presença do representante da CEMIG, a disponibilidade de ter vindo aqui para essa audiência pública, do Elcio, do Edson, do Salim, do Zé Carlos, do Vanzerei, do nosso prezado Osmar, e dizer para vocês que isso aqui hoje que aconteceu aqui é uma amostra das reclamações da comunidade matiense com relação, como cidadão e empresas também. Inclusive, a gente tem feito pontuais essas reuniões administrativas, e com vossas senhorias seria, mas em função da necessidade da demanda, a coisa abriu para uma audiência pública, eu acho muito bom isso, que a gente ouviu aqui, vocês puderam perceber como é que nós estamos, a situação de energia aqui, a comunidade matiense tem cobrado do poder público, cobrado do legislativo e do executivo. Eu espero, o Kelso parece que estava fazendo as anotações, eu espero, Kelso, que vocês, eu sei que a coisa não é fácil, não existe uma forma mágica, mas a gente gostaria de ter algumas respostas pontuais com relação às reclamações, que a gente pudesse estar, inclusive, divulgando para a CEMIG. Nós vamos divulgar essa audiência pública nos nossos meios de comunicação, mas a gente gostaria de estar recebendo aí os frutos que a gente vai colher dessas reivindicações da comunidade. Exemplo, inclusive, que a gente faz aqui com a segurança pública. Nós temos constantes reuniões aqui com o policiamento de Matias, que é um outro caos que nós estamos passando aqui. Aqui em Matias, no Parque Sul, Gabriela, a gente sabe disso, a gente tem feito essas reuniões pontuais e esperamos que as coisas dê frutos também disso. É o nosso papel enquanto legisladores. Então, nós queremos agradecer também aqui a presença também, antes de passar a palavra para a conclusão do prefeito, eu queria também agradecer a presença aqui do Cláudio Simas, lá do Almeida Simas,
do Sérgio Invest Park, do Lério aí da construtora GPA, enfim, e do Carneiro aqui, que é o nosso representante do Parque Sul. Agradecer os ex-vereadores aqui presentes, o Gilson, o Geraldo, o pessoal da comunidade, representante de bairros, aproveitar para parabenizar ali o nosso querido vice-presidente lá da associação, que foi empossada ontem, o Jaci, e dizer para vocês, enquanto comunidade, enquanto empresários, a Casa Legislativa de Matias Galvão está aberta. Que vocês precisarem, nós somos parceiros. Isso aqui é um casamento. É na alegria e na doença, na saúde, na alegria e na doença, na saúde. É o casamento. É na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. A gente quer ser parceiro. A gente quer ser parceiro disso. E falar em saúde, porque o doutor Afrânio está aqui, a gente olha para ele e fala assim, é saúde. Então é um casamento, na alegria e na doença. Entendeu? Então a gente quer ser parceiro da comunidade. Dizer para vocês, o que vocês precisarem, nós estamos de portas abertas. Para a CEMIG também, caso queiram fazer uso aqui para mais alguma palestra, alguma coisa que for necessária. E solicito ao senhor prefeito que faça as suas conclusões finais. Bom, só fazer uma breve consideração, tendo em vista que nós fomos citados com o poder público pela conservação. A gente faz a conservação. Todas as intervenções que a gente pede, na verdade, são redes que nós não temos condição de intervir. E eu vou fazer dois registros aqui. Um deles é que eu tive até uma fala mais áspera recentemente com essa, peço desculpa pelo exacerbamento, mas foi na tentativa de solucionar. É que a rede estava dentro da vegetação, na árvore. Então nós não tínhamos como mexer. E a segunda foi que nós solicitamos uma inspeção. A pessoa que veio fazer a inspeção falou assim, não, o corte aqui não precisa da FEMIG cortar, não. Mas se você quiser, eu desligo a energia. Uai, mas se vai desligar a energia, tem alguma coisa que está errada. Então, que a gente possa melhorar esses canais de comunicação, para que a gente poder estreitar efetivamente, o poder público assume o compromisso de poder fazer a atividade dela. Mas todas as intervenções, eu posso dizer para vocês, que saem de nós lá, são efetivamente aquelas que colocam em risco, primeiro, o operador que pode estar fazendo o corte, segundo, a própria população. Então, não existe esse exacerbamento, nem a gente está querendo que a CEMIG faça fora para a gente, não. Temos conhecimento disso. Mas existe a necessidade de a gente melhorar então essa comunicação para efetivamente saber o que está sendo feito, ou então o prestador terceirizado, às vezes que está dentro para poder acompanhar, ter condição de dar uma resposta mais efetiva para a gente, que não seja contraditória nesse episódio lamentável de dizer que não era responsabilidade da prefeitura, mas que ele desligava a energia para a gente poder cortar. Então é uma situação um pouco contraditória, né? E com relação ao atendimento, muito se reporta a questão do atendimento. Se a gente pedir para fazer um levantamento da quantidade de queixas que a gente tem com relação ao atendimento, nós vamos bater recorde aqui de número de protocolos. Então, reforço aqui a necessidade da CEMIG aprimorar a comunicação interna para poder filtrar esse tipo de coisa, para evitar a falha na comunicação externa. Às vezes vocês que são técnicos operacionais lá na parte administrativa estão tendo uma informação, mas o que está sendo executado aqui na ponta está bem diferente do efetivamente do prestado. Né? Essa ausência dos terceirizados, está aqui o Osmar, o Sabará, né? Temos outros funcionários da CEMIG aqui na cidade. A gente sempre teve um histórico aqui, que hoje é uma política da empresa, lamentavelmente, que era de valorização dos profissionais da carreira. Né? E essa desvalorização do profissional da carreira está gerando esse desserviço. Isso é uma crítica que eu faço, né? Deixo aqui considerada essa crítica, porque nós tirávamos o Sabará de pijama de casa, tirávamos a eletricina, e sempre houve esse atendimento. Hoje, até para eles às vezes é complicado. Ele está aqui, está de passagem com o veículo, a população cobra, ele quase bate neles, mas eu falo, eu não posso mexer, não tenho autorização. São situações que a gente lamenta. Nós temos um posto de atendimento aqui que hoje virou um depósito, né? E a gente gostaria de ver ou utilizado com outra finalidade, ou falando como posto de utilização. E aqui uma ousadia minha com relação à questão dos eucaliptos. Da mesma forma como muitas das vezes o governo paga o pequeno proprietário para que ele possa fazer a conservação de nascentes, para que ele possa fazer plantio, sugerir que a CEMIG faça um levantamento do que ela gasta por ano nesse tipo de manutenção, chamado que não é atendido, e propor uma compensação financeira para que esse proprietário dessa pequena propriedade ou até da grande seja estimulado a não plantar, para que ele tenha alguma compensação, considerando que a CEMIG faz de investimento nesses atendimentos que não são consolidados, muitas das vezes o problema não existe,
ou até mesmo de interrupção nesses pontos mais remotos. No mais, agradecer a Casa Legislativa mais uma vez pela oportunidade, reiterar aqui que existe uma afinidade muito grande, como há algum tempo a gente não tem entre Legislativo e Executivo. Está realizado aqui, e eu vou reportar esse expediente muitas das vezes quando a gente precisar discutir algumas outras ações, não como Câmara, Legislativo, Prefeito e Executivo, mas como Poder Público do município de Matias Barbosa. E depois a gente vai voltar a retomar para fazer a cobrança dessas proposições, daquilo que foi efetivamente apresentado como solução, e se pudesse, amigo, depois haver uma manifestação expressa, mesmo daquilo que já foi explanado aqui, para que a gente tenha condição de reportar à população sobre tudo que foi tratado. No mais, agradecer aos vereadores, ao presidente, aos demais vereadores, população, sociedade civil organizada, em especial a vocês. A gente aperta muito vocês, a gente sabe também que vocês têm um limite de discricionariedade aqui e uma competência. Entendemos, mas fica registrado que nós vamos continuar apertando. Não vou brigar, não, mas nós vamos apertar bastante. Na última conversa nós fomos meio rígidos um com o outro, mas isso faz parte do relacionamento. Mas diga-se de passagem que de imediato foi atendido, mas que a gente não chegue a esse tipo de situação mais extrema. No mais, agradecer, uma boa tarde a todos, muito obrigado. Só concluindo.